Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Sou grata a Deus por estar aqui, por poder compartilhar com os irmãos essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu sou grata a Deus também porque hoje Ele está me fazendo vencer uma grande barreira. Eu tenho muita dificuldade com fotos, com vídeos, e para mim é muito difícil fazer uma apresentação, qualquer coisa que seja num vídeo. Mas eu agradeço a Deus porque eu pedi para Ele e Ele me deu essa força, me deu essa graça para que eu pudesse estar junto com os irmãos, nem que fosse através da internet, né, das redes sociais, através desse vídeo. E eu quero meditar com os irmãos em algo que Deus colocou no meu coração. Êxodo capítulo 3, versículo 1 até o 6, diz assim: que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, para ver por que a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Todos nós, desde criança, conhecemos a história de Moisés. Moisés foi o grande libertador de Israel, um grande estadista, um grande profeta, um grande líder, um grande legislador. Todas as crianças também conhecem, né? Não só os adultos conhecem a história do nascimento de Moisés. A Bíblia fala que seus pais, pela fé, o esconderam, porque ele era muito bonito, ele era muito formoso. E aquela parte da história em que ele é colocado naquela arquinha, né? E colocado no rio, aquele rio infestado de jacaré, e do livramento que Deus deu para ele, né? Então, Moisés tem uma história maravilhosa. Fala da fé dele. Hebreus capítulo 11 fala da sua fé de celebrar a Páscoa, quando houve a matança dos primogênitos no Egito. A Bíblia fala da história de Moisés e a gente vê que tem coisas maravilhosas, desafios maravilhosos. A vida de Moisés foi uma aventura incrível. Quando ele saiu com aquela massa de gente do Egito, atravessou o deserto, atravessou o Mar Vermelho com os pés enxutos. Então a gente vê que o homem Moisés tinha uma história linda. Em Números, no capítulo 12, no versículo 3, fala um pouco sobre a sua personalidade. Um varão muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Então, lendo a Bíblia, a gente conhece um pouco a respeito dessa história, a respeito da vida deste Moisés. Uma história brilhante, uma vida espetacular, não é verdade? Mas um homem com uma história tão linda, uma história tão brilhante, um roteiro de vida tão lindo, também teve seus momentos de fraqueza. Esse homem também teve momentos de depressão, esse homem também desejou parar, parou a caminhada, esse homem que também desistiu, que fugiu, que acreditou por um momento talvez que Deus havia desistido dos projetos, dos propósitos que tinha para a vida dele. Aqui em Êxodo 3 nós encontramos Moisés dessa maneira. Se nós olharmos aqui o capítulo 2 de Êxodo, e no versículo 12, nós vamos ver que Moisés havia feito o quê? Olhou a uma e a outra banda e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. Nós vemos aqui Moisés um assassino. Moisés matou um egípcio, por quê? Porque ele estava ferindo um dos hebreus, um dos seus irmãos. Ele já sentiu o chamado de Deus para a sua vida.
Ele se revoltou com a atitude daquele egípcio e feriu aquele egípcio e matou. Então aqui no versículo 12, no capítulo 2 de Êxodo, nós vemos o quê? Nós vemos um assassino. Ele matou esse homem, escondeu o cadáver, ele ocultou o cadáver. No versículo 14, diz assim, ó: quem tem te posto maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me também como mataste aquele egípcio? Nós vemos que no capítulo 14, o povo de Moisés, o povo hebreu do qual ele fazia parte, lá em Hebreus capítulo 11 fala que ele rejeitou ser chamado de filho da filha de Faraó e preferiu ser maltratado com seus irmãos. E esse povo agora rejeitava Moisés. Aí eles falam assim para ele: você pensa em me matar como você matou aquele egípcio? Olha a rejeição. Então aqui nós vemos um Moisés rejeitado. E nesse mesmo versículo, no finalzinho, ele fala assim, ó: então temeu Moisés. Certamente este negócio foi descoberto. Nós vemos aqui Moisés com medo. Ele teve medo. Por que ele tinha medo? Porque ele tinha culpa. Ele havia matado um homem. Então ele tinha culpa e ele tinha medo. No versículo 15, nós vemos que Faraó também descobriu o que Moisés havia feito. No 15 fala assim, ó: ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar Moisés. E aí fala assim, ó: mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então aqui no versículo 15, nós vemos que quando Faraó descobriu, Faraó tentou matar ele. Ele estava agora ameaçado de morte. E aí o que ele fez quando ele ficou sabendo disso? Fugiu. Então nós vemos aqui no versículo 15, um Moisés ameaçado de morte e fugitivo, errante. Ele saiu sem destino até que ele chegou em Midian. Então olha a situação de Moisés. No versículo de 22, diz assim, ó: a qual teve um filho e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. No versículo 22, Moisés já havia encontrado uma nova família, a família de Jetro. Moisés já havia se casado com uma das suas filhas. Moisés já havia se recolocado. Moisés agora estava numa nova terra, com uma nova família que havia acolhido ele. E aparentemente era para Moisés estar bem. Mas quando Moisés se torna pai pela primeira vez, um momento de tanta alegria na vida de uma pessoa, se tornar pai, mãe pela primeira vez, a gente vê Moisés externar, colocar para fora a sua tristeza, o seu passado, um passado que ainda estava vivo na sua memória. Quando Moisés dá um nome para o seu filho, que nome que ele dá para o seu filho? Gerson. E o que quer dizer Gerson? Exilado. Olha isso. Estrangeiro. Era assim que Moisés se sentia, peregrino. Quando uma pessoa é peregrina, ela está fora da sua terra, ela está exilada da sua terra. E era assim que Moisés se sentia. Olha a vida, olha o período, olha o momento que Moisés se encontrava. Um homem com uma história tão brilhante, com um nascimento tão maravilhoso, uma história de vida que começou linda desde o começo, agora chega num momento de depressão. Ele chega num momento de, quando eu falo de depressão, não estou falando da doença em si, mas eu estou falando num momento de queda, num momento de vale, num momento de solidão, num momento de tristeza, num momento de situações mal resolvidas. Era assim que estava a vida de Moisés. Uma vida com histórias mal resolvidas, situações mal resolvidas. Aí no capítulo 3, no versículo 1, que nós já lemos, diz assim que apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro, no versículo 1. Nós vemos aqui que Moisés apacentava um rebanho que não era seu, uma terra que não era sua. Olha isso, no meio de um povo que não era o seu. Talvez desenvolvendo um chamado que não era o que Deus tinha para a vida dele, o chamado inicial, o propósito inicial que Deus tinha para a vida dele. Então, a gente percebe o quê? Esse homem com um chamado tão incrível, esse homem com um propósito divino tão maravilhoso para a vida dele, ser o libertador do povo de Israel do Egito. Agora ele estava ali, no deserto, distante, peregrino, exilado, estrangeiro, cuidando de ovelhas.
Eu sei que tudo tem um tempo. As pessoas falam que Moisés ficou 40 anos aprendendo a ser alguém lá em Midian, né? Ele aprendeu a administrar, ele aprendeu a ser um pastor, a cuidar de ovelhas. Eu sei que ele estava aprendendo, mas havia chegado um momento. Momento de quê? De Moisés sair da caverna, de Moisés assumir o seu chamado. Moisés tinha esse chamado e ele tinha consciência desse chamado. Por isso que ele feriu o egípcio e por isso que ele foi corrigir os seus irmãos que brigavam. Porque ele estava tentando agir da forma dele, ele estava tentando agir pelos meios dele. Mas agora ele fez tudo errado, ficou lá quietinho agora em Midian, e agora chegava o momento de Moisés assumir o seu chamado, de Moisés sair da caverna, de Moisés se reconciliar com Deus. Vocês acham que o espiritual de Moisés não estava abalado também? Eu matei um homem, fiz tudo errado. Talvez na cabeça de Moisés ele pensou, Deus desistiu de mim, Deus não quer mais, não me quer mais, eu fiz tudo errado, eu já comecei matando alguém. Não é verdade? Então, e o espiritual de Moisés, como que não deveria estar? Abaladíssimo. Talvez ele nem orasse mais, talvez ele nem conversasse mais com Deus. Talvez ele estava estagnado na sua vida espiritual. Moisés também precisou ser resgatado. Um homem considerado um homem de Deus, uma das maiores histórias, um dos maiores nomes da Bíblia Sagrada, também precisou ser resgatado, também precisou ser reconciliado. E para isso, Deus usou como instrumento uma sarça. É aqui que eu queria chegar. Contei toda a história de Moisés para chegar no ponto talvez mais simples e mais delicado dessa história. Uma sarça. É aqui que eu queria chegar, é isso que Deus colocou no meu coração. Era a hora de Moisés ter um reencontro com Deus, ou talvez um encontro pessoal com Deus, um encontro, conhecer realmente quem era Deus. E Deus usa uma sarça. A sarça em questão aqui é um arbusto espinhoso da família das acácias que tem muito naquela região onde Moisés estava. Ela é Deus, quando resolveu usar essa sarça, eu até estava pensando, por que Deus não usou um cedro? Por que Deus não usou uma palmeira que balança, mas não cai? Não é verdade? O vento balança ela para cá e para lá. Ela tem um símbolo de fortaleza. A palmeira tem um símbolo de longevidade, de fortaleza incrível. Um cedro maravilhoso, que é uma árvore maravilhosa e importante daquela época. Por que Deus usou um arbusto que talvez não tivesse nem meio metro de altura, seco, espinhoso, frágil, quebradiço, mas ele escolheu uma sarça? Paulo falou assim em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 até o 29, que ele escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as insignificantes, desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Para quê? Para que ninguém se glorie nele. Por quê? Porque o poder é dele, a força é dele, a autoridade é dele, a honra é para ele e a glória é para ele também. Então, Deus escolheu o quê? Deus escolheu uma sarça, uma simples sarça. Assim como Deus escolheu Moisés naquele momento. O que Moisés via quando ele via aquela sarça? O que ele observava quando ele via aquela sarça? Ela não sabia falar também, assim como ele. Muda. Moisés falou, né? Eu sou pesado de língua. Se Deus usou esse vegetal, ele pode me usar também. Moisés podia se ver como um espelho naquela sarça, insignificante. Um idoso fracassado. Moisés tinha 80 anos de idade. Para Moisés era fim da linha. Acabou. Vou criar meus filhos aqui mesmo e as ovelhinhas do meu sogro e vou ser muito feliz. Mas Deus ainda tinha um propósito maravilhoso para a vida de Moisés, o maior propósito. Muito além daquilo que ele podia pensar ou imaginar. Outra coisa que Moisés olhava e via naquela sarça, Deus não precisava daquela sarça, mas ele contava com aquela sarça. Mas ele usava aquela sarça. Moisés se via naquele material
tão quebradiço, tão frágil, tão inútil talvez. E Ele podia fazer o mesmo com ele. Aleluia! E Ele pode fazer o mesmo conosco. Por que Deus usou uma sarça? Porque através de usar um material tão simples, tão frágil, tão espinhoso, tão sem beleza, Ele mostrava, através de usar aquele material, Ele mostrava a sua graça. Olha que coisa maravilhosa! A gente pode ver a maravilhosa graça de Deus em usar um ser talvez tão desprezível. E aquele Moisés que estava ali diante daquela sarça também se sentia desprezado, desprezível, fracassado, desmotivado, fugitivo, deslocado, fora do seu lugar, exilado, peregrino. Ele se sentia da mesma forma. E quando ele olhava aquela sarça, ele via a graça de Deus. Deus pegou a plantinha mais feia que tinha aqui para falar comigo. Olha que coisa maravilhosa, olha que Deus maravilhoso, que graça maravilhosa é essa. E por que Deus usava aquela sarça ali? Porque Deus queria reencontrar, reconciliar, restabelecer a sua amizade com Moisés. O que é reconciliar? Restabelecer a paz, reativar a amizade. Olha isso. Então, o que aconteceu ali com aquela sarça quando Moisés olhou aquela sarça? Deus está na sarça. Ele vou virar para lá e vão ver. Deus está na sarça. Deus estava na sarça. Olha que coisa incrível. E quando a gente vê aquela sarça ali pegando fogo, a gente vê o que? A autossuficiência de Deus. Deus não precisava da sarça como combustível. A sarça não pegava fogo, ela não se consumia, ela não virava cinza. O fogo, ele precisa de um veículo inflamável para queimar. Por si só ele não existe, ele tem que queimar alguma coisa. O fogo não existe por si só, ele não pega fogo do nada. Talvez tenha um gás que você não está vendo, mas tem alguma coisa ali que ele está queimando. E a sarça, ela não pegava fogo, mostrando para Moisés que aquela força que estava ali era de Deus. E Deus não precisava daquela sarça para pegar fogo. Ele é fogo por si só, ele queima por si só. A fonte do poder é dele. Deus mostrava para Moisés: rapaz, eu não preciso de você, mas eu conto com você. Olha que coisa linda. Eu não preciso do seu poder, da sua força, da sua eloquência, da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua experiência, não, mas eu conto contigo. Deus não precisa de mim para estar aqui pregando para você. Deus não precisa de você, Deus não precisa de ninguém, mas Ele conta conosco. Isso é graça. Deus contar com pessoas tão insignificantes como nós, que não sabemos nada como nós, que não somos nada, que não temos nada para oferecer. Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Observe que tanto Moisés como a sarça estavam no mesmo deserto, estavam no mesmo lugar, estavam debaixo do mesmo sol, da mesma solidão, da mesma secura, da mesma terra seca, do mesmo lugar. Estavam na mesma situação, mas só a sarça tinha Deus. Deus estava na sarça. Aleluias. E quer saber mais? Porque Deus estava na sarça, a sarça estava no lugar santo. Deus falou para Moisés: Moisés, tira a sandália dos seus pés. Chega muito perto não, porque o lugar que você está é lugar santo. Olha que coisa linda. Aleluias. A Bíblia fala em Efésios 2, no versículo 6, que Deus nos ressuscitou juntamente com Ele. Jesus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluias. Olha que coisa maravilhosa. Quando temos Cristo, podemos não ser ninguém, mas somos vivificados com Cristo. Quando recebemos Jesus como Salvador, somos vivificados com Ele, vivemos de novo e somos assentados em lugares celestiais juntamente com Cristo. Olha isso, isso é posicionamento. A sarça estava agora incendiada pela presença de Deus e estava no lugar santo. Ela saiu do lugar? Não. Ela melhorou? Não. Ela ficou verdinha? Não. Mas Deus estava na sarça fazendo toda a diferença. Quem brilhava? A sarça.
E o brilho era de quem? Era de Deus. Mas a sarça fazia alguma coisa para aquilo? Não. Deus mostrando para Moisés: rapaz, eu não preciso de você, mas eu conto com você. Então, a gente observa que ela não se queimava, não se consumia, mas ela brilhava, porque Deus não precisava dela. Mas mesmo assim, Deus estava na sarça para falar com Moisés. Deus não precisava dela. Deus podia fazer ecoar uma voz maravilhosa, estrondosa naquele lugar. Podia. Não podia? Podia. Deus podia se apresentar como um homem, né? Uma figura de um anjo, seja lá como for. Deus poderia. Mas Deus, através da sua misericórdia e graça, transformou aquela sarça num lugar da sua glória. Fez dela sua habitação. Para quê? Para que Moisés fosse influenciado, para que Moisés fosse resgatado, para que Moisés pudesse ver que ele também podia ser usado por Deus, para religar Moisés. E assim como Deus usou aquela sarça, a gente observa o quê? A gente observa que os meios e os veículos de Deus são muito diferentes daqueles que nós usamos. O pensamento de Deus é muito além do que o nosso, são muito mais altos do que o nosso, assim a Bíblia diz. Os pensamentos de Deus estão além dos nossos pensamentos. Ele usa as coisas que a gente não imagina que ele usaria. E quando a gente olha para aquela sarça, a gente vê a autossuficiência de Deus e a pequenez daquela sarça. Nós vemos, Moisés se viu naquela sarça e nós nos vemos naquela sarça, nós podemos nos enxergar naquela sarça. Por quê? Nada, nós não somos nada, nós somos insignificantes, nós não somos ninguém. Mas assim como Deus usou aquela sarça para reconciliar, para religar Moisés novamente a Deus e aos propósitos, para levantar Moisés, para que Moisés caminhasse nos propósitos que Deus tinha para a vida dele, Deus também quer usar as nossas vidas. Da mesma forma, nós não somos nada, não sabemos nada, não temos nada em nós mesmos, mas Deus quer usar as nossas vidas para reconciliar outros, para trazer outros para a sua presença. A Bíblia fala assim que Deus, ele confiou a nós o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, 19, diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tem gente que fica tão preocupado: qual é o meu talento, meu dom, meu ministério? Tem um ministério que é inerente, é impossível de separar, inerente a todo crente. Quando você nasce de novo, é o ministério da reconciliação. O 19 fala assim, nos confiou a mensagem da reconciliação. Quando você é reconciliado com Cristo, Deus te reconcilia novamente através da cruz do Calvário, você automaticamente se torna um ministro da reconciliação. Para quê? Para reconciliar outros. É o ID. Quando Jesus comissionou seus discípulos, ele estava querendo dizer: conte para os outros, diga aos outros o que vocês têm visto e ouvido, fazeis discípulos. Então, este é um ministério inerente a todo salvo. Todo salvo é um reconciliador. Somos frágeis como aquela sarça, quebrados como aquela sarça, no meio do deserto como aquela sarça, talvez nos sentindo sem vida, sem brilho, na depressão dessa vida, nos vales dessa vida. Assim como Moisés, você vê, Moisés e a sarça estavam no deserto. Mas Deus, por meio da sua graça, usa aquela sarça para reconciliar aquele homem. A sarça não tinha nenhum poder transformador, ele veio de Deus. A sarça não tinha nenhum poder reconciliador, ele veio de Deus. A sarça não tinha nenhuma alegria para Moisés, nenhuma esperança, mas elas vieram de Deus. A voz que saiu da sarça, que era muda, que não sabia falar, que o vegetal, veio do alto. Veio de Deus. A alegria que o mundo precisa, a palavra que o mundo precisa, o consolo que o mundo precisa, o poder transformador que o mundo precisa, vem do alto, vem do Pai das luzes e que não muda, que é o mesmo, que é imutável. Aleluias!
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A gente está falando da sarça. Se eu falar de um lindo instrumento musical, pode ter lá na igreja um belo piano de cauda, aqueles pianos maravilhosos. Se não houver ninguém que saiba afiná-lo, tocá-lo, ele simplesmente vai empoeirar e ele não vai ter valor. Logo estão colocando algumas coisinhas em cima dele para guardar. É verdade. O instrumento ele só tem valor quando o músico toca. Aleluia. O instrumento só tem valor quando o músico que sabe tocar, que conhece aquele instrumento, toca nele. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda de Deus. Só quem toca é o músico, só quem sabe, quem conhece aquele instrumento é o músico. O talento é do músico. O instrumento por si só não tem nada, ele fica simplesmente parado, sem força, sem vida, morto. A vida está no músico. Por isso eu quero dizer para você, Deus não precisa de mim e Deus não precisa de você para reconciliar ninguém, mas Ele conta comigo e conta com você. Por quê? Por causa da sua infinita e maravilhosa graça. E às vezes a gente não quer fazer parte desse ministério de graça, a gente não quer fazer parte dessa história. Aquela sarça tão frágil, quebradiça, talvez inútil, fez parte do ministério de Moisés, foi uma parte importante. Hoje eu li aqui sobre ela, olha isso, capim seco no meio do deserto. Veja só, estamos na mesma situação que o mundo aí fora, Moisés e a sarça no deserto. Mesma situação, tá os dois no deserto, mas a sarça, Deus estava na sarça. Aleluias. O Espírito Santo habita em você. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deixa que Ele te incendeie, deixa que Ele use a tua vida para impactar outras vidas. As portas das igrejas estão fechadas. Não tem grupo disso, grupo daquilo, não tem líder disso, não tem líder daquilo, não tem congresso, não tem acampamento, não tem chá de mulheres, não tem encontro de mulheres, de casais, não tem. Mas o Espírito Santo, que é a força motriz da igreja, o Espírito Santo, que é a vida da igreja, Ele está em você. As portas das igrejas foram fechadas, mas não a porta do Evangelho. As portas dos trabalhos estão fechadas, do templo em si, das paredes em si, mas a igreja ainda está nessa terra militante. E vidas precisam ainda ser alcançadas. Não é momento da gente deitar e chorar de depressão, tristeza por causa da situação que está acontecendo no mundo, não. A situação no mundo está feia, mas Deus está em você. Deus está em você. Você é tão frágil quanto os outros? Somos. Você é tão talvez amargurado, triste, depressivo quanto os outros? Sim, também. Você está debaixo dos mesmos problemas e suscetível, vulnerável às mesmas coisas que estão acontecendo com todo mundo? Sim. Mas Deus está em você. Incendeie o mundo. Incendeie aquele que você conhece. Incendeie as pessoas que passam por você, que transitam pela sua vida. Deixe que Ele age através de você. Deixe que Ele resgate vidas. Jesus falou assim, não dizeis vós, ainda 4 meses até a colheita? Isso é o que as pessoas viam naquela época. Eles haviam plantado, que na cabecinha deles faltava 4 meses para a colheita terrena mesmo. Aí Jesus fala, eu porém vos afirmo. Por quê? Porque Jesus estava falando do espiritual. Ele falou, para vocês falta 4 meses para a colheita. Para colher de planta mesmo, de comida mesmo. Mas ele fala, erguei os olhos, pare de olhar para a terra, pare de olhar para os campos materiais, físicos. Aí ele fala, erguei os olhos, vede os campos, pois estão brancos para a colheita. Jesus está voltando e os campos estão brancos para a colheita. É momento de nós sermos incendiados, é momento de nós ofertarmos aquilo que nós temos, é momento de você dar aquilo que você tem. Às vezes a gente ouve mensagem na internet só de consolo, consolo, consolo. É momento da igreja consolar. É momento da igreja mostrar o que tem dentro de si. É momento da igreja dar aquilo que ela tem. Você tem o Espírito Santo de Deus. E como eu dou o Espírito Santo de Deus? Falando de Jesus, mostrando a salvação. Porque quando a pessoa recebe a salvação, ela também vai ter o Espírito Santo de Deus da mesma forma.
Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Quando Jesus chamou seus discípulos, o que ele fez? Ele ensinou, preparou, discipulou, soprou neles o Espírito Santo e os comissionou. Ele os enviou. E nós fazemos parte dessa grande comissão, lá do capítulo 28 de Mateus, 28, 19 e 20. Ide, fazei discípulos, ensinai a todas as nações. Ele nos salvou, Ele nos encheu, nos deu o seu Espírito Santo, nos reconciliou consigo mesmo e nos comissionou, nos dando o ministério da reconciliação. Somos fracos, quebradiços, vulneráveis a tudo que tem acontecido no mundo. Somos sarça mesmo, mas Deus quer usar a minha e a tua vida para trazer outras vidas. E o momento é esse. A Bíblia fala para que nós falemos de Cristo a tempo e fora de tempo, para remir o tempo, porque os dias são maus. É tempo de falar de Jesus, sempre foi tempo, mas agora mais do que nunca. Os corações quebrantados, as vidas destruídas, desmotivadas, vidas estão morrendo física e espiritualmente, pessoas deixando de crer em Deus. Louvado, engrandecido o nome do Senhor, e Deus quer nos usar. Olhe para fora. Não olhe para dentro. As portas das igrejas físicas estão fechadas para que nós olhemos para fora. Jesus falou, vocês falam que falta 4 meses para a ceifa? Ou seja, Ele está falando de coisas materiais, de coisas físicas, coisas daqui do mundo. Aí Ele fala, não, olha, já está branco, já está pronto para a colheita. Olha além daquilo que você já tem visto. Olha além dos 4 cantos das paredes das igrejas. As pessoas estão sempre preocupadas em voltar aos cultos. É claro que a gente morre de saudade dos irmãos, morre de saudade de congregar. A gente fica triste de não estar junto com os irmãos, de não ter de não usufruir daquela comunhão. Mas as portas do Evangelho estão abertas e o Senhor te convida hoje, te convida neste momento, te constrange nesse momento a incendiar o mundo, a ser uma sarça cheia de Deus e incendiar o mundo, porque Jesus está voltando. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e eu quero te convidar a fazer uma oração agora. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo pela Tua palavra, eu te louvo, Senhor, pela Tua maravilhosa graça, meu Deus. Eu te louvo, Senhor, que essa graça, meu Pai, que esse desejo de falar de Ti venha constranger cada coração e que nós venhamos ser, meu Pai, incendiados pela Tua presença e falemos de Ti, Senhor, às pessoas, falemos de Ti às vidas que perecem, porque os campos estão brancos para a ceifa e o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. E assim eu agradeço essa oportunidade e quero dizer para os irmãos, eu estou morrendo de saudade de vocês, viu? Um abraço, paz do Senhor para todos vocês.